Olá! Falaremos sobre os sinais de alerta. Quando devo procurar um fisioterapeuta infantil? Você, papai e mamãe, precisa ficar atento aos sinais que sua criança apresenta. Muitas vezes recebemos ao nosso consultório pais, crianças, em que não percebiam ou chegavam muito tarde quando esses sinais e alertas já se tornavam um risco maior ou então uma parte maior de tratamento. Então, o que nós vamos destacar hoje? Se ele ainda é um bebê, quais são os sinais que eu devo ficar alerta? Atenção aos marcos do desenvolvimento: rolar, rastejar, sentar, engatinhar, ficar de pé. O seu bebê já faz isso? Ele já rola com 2, 3 meses? O sentar, ele já senta com 5, 6, 7 meses? O engatinhar, o ficar de pé? Temos um marco do desenvolvimento e esses marcos do desenvolvimento, eles nos dão tempo, eles nos mostram quais meses o bebê pode estar realizando isso. É um bebê mais parado ou um bebê mais molinho? Nós ouvimos muito isso na prática clínica. Nossa, eu só fui perceber porque o meu bebê era muito paradinho, ele era muito molinho, não seguiu aquela média dos marcos do desenvolvimento. É um bebê que não reage a estímulos ou reage muito aos estímulos? Um bebê que não reage aos estímulos é um bebê que nós precisamos ficar alerta. Um bebê que reage muito aos estímulos também. Então, muitas vezes a gente vê um bebê no colo da mãe em que há um barulho muito longe, um estouro, uma batida, e o bebê reage de uma forma muito alta, muito exacerbada. E isso para nós também é um sinal de alerta. Se você deseja potencializar o desenvolvimento do seu bebê, fique alerta a esses sinais que o bebê nos transmite. É um bebê que realmente precisa de uma estimulação precoce? Também devemos fazer essa pergunta. Muitas vezes queremos colocar um tempo muito à frente do que o nosso bebê está respondendo. Atrasos no desenvolvimento, devemos ficar atento a esse tempo que nós falamos agora. Bebês de risco, prematuros, eles também precisam de uma estimulação precoce. Crianças de 0 a 3 anos, que é a fase em que há aquelas conexões sinápticas, eles precisam ser estimulados, eles precisam absorver tudo que está à sua volta. Crianças com paralisia cerebral, síndromes ou alterações do tônus também precisam de estimulação. Se for uma criança maior, quais são os sinais de alerta que nós devemos observar? A criança deixa cair objetos. Isso a gente vê muito na prática clínica. Um dos relatos dos pais é: nossa, deixa cair muitas coisas, toda hora está caindo. Outro relato: cai com muita facilidade, é um sinal de alerta. Uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, que já tem um controle da marcha, que já tem um controle da corrida, cai muito, sinal de alerta, até para lesões ortopédicas. Senta na posição em W. A posição em W é uma posição que desfavorece o abdômen, o glúteo, a parte da coxa, toda a musculatura estabilizadora. Sentar em W deixa a criança mais fraca, com menos equilíbrio, sem noção da percepção, da propriocepção. Tem dificuldades motoras como subir e descer, pular, correr, saltar. Esses exemplos são exemplos clássicos de uma criança. E se você começa a observar, poxa, a minha filha não corre, o meu filho não corre, ele tem uma dificuldade, é um sinal de alerta. É uma criança mais parada? Claro que devemos levar em conta as personalidades, os perfis de cada criança. Por isso que é um desenvolvimento de 4 pilares: neuro, psico, sensório, motor. Mas devemos usar como sinal de alerta: é uma criança mais parada? É uma criança agitada? Corre sem parar? Não para quieta? E como é a postura? Hoje, nós nos dias atuais, observamos que a postura está sendo o grande vilão entre as nossas crianças, principalmente na fase dos 7 anos, quando já tem noção da escrita, da fala, e a postura no meio que nós usamos de computador, de celular, de internet, acaba favorecendo a uma má postura. Muito comum na nossa prática clínica algumas frases como: 9, 10 meses ainda não sentou, sinal de alerta. Não manuseia com uma das mãos, é só com uma, por exemplo, que a criança pega os brinquedos. É só com uma mão que ela leva na boca, é só uma mão que ela quer comer. Vamos ficar alerta. A criança precisa ter o movimento das 2 mãos, por igual,
não ter preferências. Claro que devemos levar em conta a parte destra, mas isso a gente não faz diferenciação. Por exemplo, deixar um membro parado e só mexer o outro. Nós temos sim uma vantagem sobre qual lado a gente vai ter essa mais facilidade, mas não devemos excluir um lado e só usar o outro. Passou de 1 ano e 3 meses e não caminha, é um sinal de alerta e a gente sempre ouve isso dos pais ou dos cuidadores. O bebê chora muito baixinho, parece um gatinho, é um potencial de lesão cardiovascular, um bebê que chora muito baixinho, muito miadinho. Então devemos ficar atento a esses sinais. Crianças chegam sem diagnósticos de lesão encefálica, mas apresentam anormalidades, atrasos no desenvolvimento. Isso é muito comum. Muitas crianças não têm um diagnóstico. Fizeram todos os exames, raio-x, tomografia, exames de sangue, né, geneticista, e as crianças não apresentam nenhuma normalidade, mas a gente vê que ela tem atraso no desenvolvimento. Então, aonde podemos buscar essa falha? Nesses 4 pilares. Algum deles ficou sem ser um pilar forte: neurológico, psicológico, sensório ou motor. Quanto mais cedo trabalhar, melhor a organização inicial, com muito mais potencial, e não reorganizar, quebrar essas conexões que a criança já fez, para depois nós ofertarmos. Então é muito importante apresentar os estímulos logo no início, para depois não precisarmos reorganizar todos esses estímulos. Obrigada e até o próximo vídeo!